Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria, e muita satisfação que estamos aqui em mais um dia do nosso Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje entramos no nosso 29º dia de leitura da Bíblia, aprendendo, compartilhando com vocês das alegrias, e dos privilégios que recebemos, quando entramos e mergulhamos nos milagres e nas revelações da palavra do Senhor. Então tem sido maravilhoso compartilhar isso com vocês. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no meu canal, tá? Seja bem-vindo, né? Esse canal, ele é meu, mas ele também pode ser seu também, e que você possa compartilhar esse vídeo, compartilhar o projeto Plaboc com quem você quiser, com pessoas da sua família, seus vizinhos, seus amigos, membros da sua congregação, com vídeos, né? Chame-os para poder participar junto conosco desse projeto. Estamos apenas no início, né? Vamos chegar ainda ao primeiro mês, então sempre há tempo de começar, ainda mais se tratando da palavra de Deus, porque ela é uma fonte inesgotável de bênçãos e de crescimento para cada um de nós. Tá bom? Então na descrição do vídeo a gente também coloca o link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente bate ali um papo, compartilha de materiais ali interessantes, e você também vai ser muito bem-vindo lá. Tá bom? E também nesse grupo você também pode pegar o seu guia, né, o seu plano diário de leitura, né, onde temos ali todos os dias do ano e todas as passagens que serão lidas no decorrer do nosso projeto, tá bom? Então nós vamos orar agora. Hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Êxodo, dando continuidade aqui à nossa leitura. Então vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude em mais um dia de leitura da tua palavra. Que o Senhor descortine os teus mistérios diante dos nossos olhos e que o teu Espírito opere em nossa vida. Que esse alimento ele possa trazer vida para cada um de nós, possa trazer luz, possa nos sustentar, nos restaurar, nos transformar, para que possamos a cada dia sermos nutridos do amor de Cristo e que nós possamos refletir isso na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos casamentos, na criação dos nossos filhos e onde quer que pusermos as mãos e os pés, que o Senhor reflita em nós a tua glória. Nós oramos pedindo assim o teu auxílio, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos partir agora aqui para a nossa leitura. Êxodo, capítulo de número 17. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs.
E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque, de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou ao Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vê mais uma vez, né, a murmuração do povo, né? E o povo que tinha acabado de desfrutar das bênçãos do Senhor, o milagre do maná, o milagre das águas de Mara, a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Então, um povo que viu milagres, um povo que viu obras grandiosas de Deus, mas mesmo assim contendia contra o Senhor. Isso tem muito a nos ensinar, né? Porque muitas das vezes o povo viveu ali no Egito, né, no deserto, muitas experiências com Deus. Tiveram muitas experiências. Mas isso não foi suficiente. Isso não foi suficiente para que aquele povo cresça em Deus, né? Tanto que Moisés, ele relata essa questão de que eles contenderam com o Senhor, perguntando assim: o Senhor está no meio de nós? Eles ainda tinham dúvida. Então faltava fé no meio do povo. O povo, ele queria viver por vistas. E mesmo assim, mesmo vendo, o povo, ele perdia a fé na primeira batalha. Então, queridos, é muito importante para nós entendermos que é a fé que move a nossa vida. É crermos na palavra do Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não podemos apenas descansar a nossa vida espiritual com experiências. As experiências não sustentam a nossa vida. O que sustenta a nossa vida é a fé, porque é o firme fundamento. Deus não pode dar experiência nenhuma a você. Ele pode ficar há tempo sem se manifestar. Ele pode ficar um tempo sem operar maravilhas, mas ele continuará lá. Ele continuará estendendo a sua mão sobre a sua vida, ele continuará cuidando de você, ele continuará sendo fiel. Deus não precisa manifestar o seu poder para que creiamos nele. Isso é muito importante nós entendermos. É claro que pela sua misericórdia ele vai operar, né? Porque o nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus longânimo. É muito importante nós entendermos isso. Mesmo que Deus não faça, mesmo que Deus não fale, ele continua sendo Deus. E a nossa fé ela precisa permanecer inabalável. Para que nós possamos ver a Deus, nós precisamos manter de pé a nossa fé. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental para a nossa vida. Não contender com Deus, não duvidar, né? E fica aqui a pergunta que foi feita: está o Senhor no meio de nós? Eles ainda tinham dúvida de tudo que Deus fez. Desde quando ele ouviu o clamor do povo, enviou Moisés, começou tudo ali para chegar, depois de todas essas experiências, eles perguntarem isso: está o Senhor no meio de nós? Então, ainda há muito crente que vive isso, irmãos. Muitos, muitos, muitos que se dizem evangélicos, que se dizem servos do Senhor. Mas nós não podemos esmorecer na nossa fé. Deus não precisa operar milagres, ele não precisa operar maravilhas. Nós precisamos crer que o nosso Deus ele é o Todo-Poderoso. Porque Deus ele também pode se calar. Mas nós vamos continuar crendo, porque nós sabemos que ele está ali, que ele está cuidando de nós. Tá bom? Então, vamos aqui partir para o nosso próximo capítulo. Êxodo capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel,
livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a esse povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás. Assim, tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1.000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante aqui, queridos, nós vemos que nós não conseguimos realizar a obra de Deus sozinhos. Nós precisamos de ajuda e nós precisamos ajudar, né? Então nós precisamos também ser solícitos, porque a centralização das coisas ela é muito perigosa. Tanto que Jetro fala para Moisés: olha, tanto vai dar ruim para você quanto vai dar ruim para o povo. Ou seja, ninguém vai ganhar com isso. Então, se nós centralizarmos as coisas, né, se somos líderes em nossas congregações, se temos alguma função de liderança, é muito ruim nós centralizarmos as coisas, nós tomarmos todo o peso para nós, né? Pessoas centralizadoras, pessoas totalitaristas, pessoas que querem impor as suas próprias vontades, que tudo tem que ser da forma que ele quer, que todas as coisas têm que ser igual para todo mundo, como se todo mundo fosse igual, né? Como se todo mundo usasse o mesmo tamanho de sapato, o mesmo tamanho de roupa. Então, Jetro, é interessante que Jetro ele vem trazer a família de Moisés, mas ele também deixa um ensinamento, ele aprende com Jetro. Jetro ele dá um conselho sábio para Moisés e ele o ouve. Então, Moisés, um cara que tinha plena comunhão com Deus, tinha um perfil escolhido por Deus, operou milagres em nome de Deus, tinha linha direta com Deus. Esse homem, ele foi humilde para poder ouvir o seu sogro, para poder ouvir um conselho sábio e que nós possamos aprender com Moisés. Nós também possamos ouvir conselhos dos sábios, dos mais experientes, né? E é claro, Jetro ele também foi ali porque Deus tinha um propósito, mas nós não vemos Jetro ou o registro da palavra dizer que Deus falou a Jetro para que Jetro falasse a Moisés. É uma coisa que Jetro observou. É uma coisa que Jetro olhou e viu que não era boa. Isso é a sabedoria também. É aquilo que a gente aprende com a vida, aquilo que a gente observa, né? Não necessariamente porque Deus me disse, porque Deus me falou,
Mas apenas ao observarmos a vida, ao observarmos detalhes que acontecem no nosso cotidiano, nós vamos aprendendo, tanto com os erros dos outros, quanto os nossos próprios erros. Então nós precisamos aprender a entender isso. Nós precisamos também observar, precisamos usar a nossa cabeça, precisamos usar o poder que Deus nos deu de pensar, para que nós possamos raciocinar também e tomarmos ali decisões sábias. Então, olha como nós aprendemos na leitura da palavra. É maravilhoso isso. Então é como se Jetro só fosse ali para dar esse conselho para Moisés, né? Além de trazer a sua família, mas ele também, vamos dizer assim, ele salvou Moisés e o povo, porque conforme ele mesmo disse, olha, isso não vai ser bom nem para você nem para o seu povo. Centralizar tudo, né? Uma empresa que centraliza tudo, uma organização que centraliza tudo, uma igreja que centraliza tudo. Isso é muito ruim. E nós vemos aqui na palavra de Deus que isso é ruim, tanto para quem centraliza, quanto para aqueles que são os centralizados, os liderados, líderes e liderados. Então, o sistema não funciona, ele tende a ruir. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos seguir? Êxodo capítulo 19. Ao terceiro mês, deixa eu beber uma aguinha, dá licença. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, lembrando que aqui nesse momento ainda não tinha nenhuma luta, não tinha faltado nada. Então, tudo que o Senhor falar, nós faremos. Continuando, e disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim que muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o.
E disse-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Glória a Jesus, né? Imagina como foi esse dia. Que dia glorioso. Êxodo capítulo 20, né? Texto tão conhecido, ali onde Deus entrega os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembrando que Deus, né? Um parêntese aqui, Deus, ele já tinha reservado o sábado, né? Ele já tinha reservado o sábado. O sábado ele já era reservado a Deus muito antes desse momento aqui, tá? Isso é muito importante nós entendermos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É nada. Não queira nada que não seja seu. Não pegue nada que não seja seu. Então Deus é muito claro. Ele diz: nem coisa alguma do teu próximo. O que é seu, o que não é seu, não é seu. E todo o povo ouviu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata e deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então aqui, Deus ele entrega os 10 mandamentos, né? Ali, a essência, vamos dizer assim,
da lei, né? Claro que tem muito mais coisa, mas como nós temos aprendido com a leitura da palavra de Deus, e quão experiência maravilhosa deve ter sido para esse povo. Então, olha, nós voltamos aqui a falar quantas e quantas experiências aqueles aqueles homens, aquelas mulheres tiveram com Deus. Mas nós precisamos entender que o mais importante do que Deus faz é aquilo que Deus é na nossa vida. É por isso que muitas pessoas ficam pelo caminho. É por isso que muitas pessoas abandonam Deus, porque elas esperam que Deus faça. Deus precisa fazer isso, Deus precisa curar, Deus precisa me prosperar, né? Deus precisa fazer isso, Deus precisa fazer aquilo, né? As pessoas querem que Deus faça, porque elas não são satisfeitas com o que Deus é. E para nós, servos de Deus, servos fiéis, servos tementes a Deus, é por isso que para Moisés, o que importava na vida dele era a presença de Deus com ele. Não importava se Deus ia fazer ou não ia fazer. O que Moisés prezava na sua vida era a presença de Deus. Ele queria estar junto de Deus. Independente se Deus fizesse uma coisa, Deus fizesse outra, ou deixasse de fazer. Então, que nós possamos levar isso para a nossa vida, nós possamos ensinar isso às nossas congregações, falar isso com nossos filhos. Meu filho, Deus pode não fazer, Deus pode não curar, Ele pode não resolver esse problema, Ele pode não abrir a porta, mas o que importa é que Ele está conosco. A sua presença, a presença de Deus para nós, ela precisa ser suficiente, né? E isso, Paulo ele vai entender quando ele pede para ser tirado o espinho na carne. E Deus fala: olha só, o que basta para mim, Paulo, o que basta para você é a minha graça. O que basta para nós, queridos, é a graça de Deus. E onde foi manifestada a graça de Deus? Foi na cruz do Calvário, quando ele deu o seu filho por amor a cada um de nós. O que basta para nós é o sacrifício de Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Eu não preciso que a minha enfermidade seja curada. Eu não preciso. Eu não preciso ver o meu filho que tem uma deficiência, que ele seja curado, que ele é cego, que ele veja, que ele é surdo, que ele ouça. Eu não preciso disso para eu amar mais a Cristo, para eu amar mais a esse Deus poderoso, porque a graça dele me basta. A graça dele basta a sua vida. E o retrato da graça foi o sacrifício do seu filho naquela cruz. Mas ele não ficou ali porque ele ressuscitou, ele ressurgiu. Queridos, nós só precisamos disso. Nós só precisamos entender que nosso Deus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está presente, é o Deus que não vai nos abandonar. E nós possamos lutar para isso. Não para ficar vendo milagres. Se o Senhor fizer, glórias a Deus, ele tem poder, ele pode fazer e peça isso. Nós precisamos pedir. Mas se Deus não fizer, louvado seja o nome do Senhor, porque o que importa é que a presença dele, ela está conosco. O que importa é que você tenha a graça de Deus no seu coração, a presença de Jesus, o entendimento do sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz e que o seu nome ele foi gravado nas mãos do Senhor e você tem um espaço reservado na eternidade com Deus. Então, que coisas gloriosas o servo de Deus ele tem à sua disposição, porque a nossa mente precisa estar ligada na eternidade. As coisas daqui vão passar, queridos, e que nós possamos querer a presença de Deus. Lute para ter a presença de Deus. Lute para que o Espírito Santo ele tenha lugar na sua vida, naquilo que você pensa, nos programas que você assiste, nas coisas que você vê, nas coisas que você ouve, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu tratamento com seus pais. Então isso é muito importante. E que nós possamos continuar aprendendo, que nós possamos continuar glorificando a Deus com as nossas vidas. E que assim o nome do Senhor ele seja em nós exaltado, não é isso mesmo? E muito obrigado por você estar aqui comigo nesse projeto maravilhoso. E deixa aqui nos comentários do vídeo o versículo dessa leitura de hoje, dos capítulos 17, 18, 19 e 20 que mais te marcou. Registra aqui o que você tem aprendido. Registra aqui as lições que o Espírito Santo tem te dado. Compartilha isso, por favor. Compartilha isso conosco. É muito importante o seu compartilhamento. É muito importante eu poder te ouvir, eu poder ler o seu comentário, né? Poder aprender junto com você. Tá bom? Então, deixa aqui os seus comentários, dê o like nesse vídeo, compartilhe com quem você puder. Tá bom? E nós vamos orar a Deus e glorificar ao Senhor por mais esse muito
aprendizado que Ele nos concedeu hoje. Vamos fechar os olhos? Nosso Deus, te adoramos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Como o Senhor tem nos ensinado, como temos aprendido uns com os outros, como temos aprendido com o Teu Espírito Santo. Te adoramos por cada irmão, por cada irmã que está conosco nesse projeto, os que estão desde o início, os que estão chegando agora. E te agradecemos também por aqueles que ainda se chegarão, porque certamente o Teu nome há de ser glorificado. Porque ler a Tua palavra é alimentar a nossa alma, Senhor. É poder ouvir a Tua voz. Muito obrigado por tudo, pela leitura de hoje, pelo aprendizado de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, seus filhos, seu casamento, sua vida profissional. E que em tudo na nossa vida o nome de Jesus seja glorificado, porque a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Que Deus abençoe grandemente você, a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia de leitura. Fiquem com Deus.